Jovem de 25 anos é assassinada pelo próprio Estado na Espanha. Boa noite, senhores. Espero que tenham tido um excelente Domingo de Ramos. Muitas pessoas pediram aí que eu comentasse sobre a eutanásia que aconteceu na Espanha, deixa eu olhar o nome dela direitinho, Noelia, se não me engano, Noelia Castillo Ramos. E me surpreende que só agora as pessoas estão descobrindo que a eutanásia é algo que existe, né, neste mundo nefasto que nós estamos vivendo, tá? Então, o caso da Noelia é um absurdo, uma coisa deplorável, né? Ela estava lá num centro de reabilitação do próprio Estado. Colocaram essa jovem espanhola com imigrantes africanos, né? Os ditos doutores, futuros doutores e engenheiros. Essa menina foi estuprada violentamente nesse centro, né? Num centro que é controlado pelo Estado. Eu não consegui encontrar informações muito claras sobre como que ela foi parar lá. Parece que ela foi retirada dos pais porque a situação familiar não era boa, como se o Estado tivesse poder para definir isso, a não ser que seja realmente uma coisa severa, 2 pais alcoólatras que estão abusando de uma filha. Obviamente um bom Estado católico deveria então poder intervir, mas geralmente não é esse o caso. Você tem casos nos Estados Unidos que pessoas, a criança é removida porque o pai não quer vacinar a criança contra a picadinha lá do Covid, por exemplo, né? Então essas coisas estão ficando mais comuns no mundo atual, em que o Estado ele tira as crianças de pessoas honestas e querem criar, de uma forma que o Estado moderno não concorde, tá? Eu não sei, outros falam que ela tinha problemas já psicológicos e precisava aí desse tratamento. De qualquer forma, ela estava sob cuidado do Estado e o Estado permitiu, primeiro colocou essa menina junto com menores de idade, aí, imigrantes, provavelmente ilegais, ou sei lá. E, sob o olhar do Estado, este paternal olhar, ela foi estuprada violentamente ao ponto de depois querer tirar sua própria vida por causa dos traumas, pulou lá da janela e acabou ficando paraplégica ou paralítica no processo, tá? Então, obviamente, é uma história extremamente sofrida, mostra aí como que o Estado falhou miseravelmente com essa jovem. Isso, qualquer lugar sério, esse Estado deveria ter sido processado fortemente, a família deveria ser indenizada, mas não, o que eles fizeram, terminaram de resolver o probleminha e mataram a jovem, né? Tudo bem, é a jovem que pediu para morrer, mas o Estado jamais poderia ter matado essa jovem. A eutanásia é um absurdo, é um atentado contra a dignidade humana, um atentado contra a lei de Deus. Você não tem o direito de tirar a sua própria vida. O Estado jamais, um Estado são, informado pelo direito natural, pelos princípios da boa religião, jamais permitiriam algo como isso. Um bom Estado teria auxiliado psicologicamente essa criança, essa jovem e a família, mas não, o que fizeram foi atender o pedido de uma pessoa claramente traumatizada e matar uma jovem de 25 anos, tá? Obviamente, um mal carrega o outro. Lá, quando ela estava sendo assassinada pelo Estado, já estavam lá presentes os médicos para remover os órgãos dessa menina, né? Eu já falei aqui nos meus cursos de bioética, doação de órgão é sempre um ato imoral, tá? É impossível você retirar órgãos viáveis de alguém que esteja vivo. Então, para você garantir que haja morte, a morte, na definição clássica, é a separação da alma do corpo. E alma aqui não precisa ser necessariamente uma alma como as pessoas pensam aí, essa caricatura de desenho animado, uma alminha saindo do corpo, não. Estamos falando aqui no sentido de alma, um sentido aristotélico, é o princípio, que informa a matéria, no caso dos viventes, que dá a vida, Ou melhor, a alma é a forma substancial dos viventes, Então, o cachorro, ele tem uma alma, não é uma alma intelectiva, ela não, o animal, o cachorro, quando morre, a alma dele desaparece junto com o animal, ela não subsiste, como a alma humana,
que tem um aspecto imaterial, e é essa alma que vai para o céu e depois será reunida ao corpo na ressurreição, mas o cachorro tem uma alma. Então, o conceito de morte é a separação da alma do corpo, né? Então, e até o presente momento, é impossível você saber que a separação ocorreu antes dos órgãos se tornarem inviáveis, tá? Então você tem, por exemplo, rigor mortis. Acho que nenhuma pessoa em sã consciência diria que uma pessoa em rigor mortis é um corpo em rigor mortis, a pessoa ainda esteja viva, mas então seria um critério aí claro de que houve realmente morte, mas nesse ponto já está começando a decomposição e os órgãos já seriam inviáveis. Então, porque essa indústria aí assassina da doação de órgãos, né? É necessário, então, que a pessoa ainda esteja viva, tá? Então, eu já trouxe um médico aqui que trabalha nesses centros intensivos aí, tá? Para discutir esse assunto. Procure aí uma live minha sobre o assunto e você verá que esse conceito de morte cerebral que eles utilizam aí para tirar os órgãos da pessoa, né? Declará-la morta e retirar os órgãos, isso é um absurdo, né? Então, milhares e milhares de pessoas e de bebês aí estão sendo mortos para ter os seus órgãos removidos, porque nós vivemos em um mundo calamitoso, né? Frankenstein, né? E óbvio que a população é ensinado a ela que o ato de doar órgãos é algo caridoso, que é um ato bonito, tenta fazer você ter o coração de uma outra pessoa uma coisa bonita, né? Coloca comerciais, o cachorro do dono que faleceu, né, correndo pro cara que tá com o coração dele, como se reconhecesse o dono pelo coração do cara. Então, uma coisa completamente mórbida que deveria encher as pessoas assim, de nojo, é considerado, obviamente, um ato de bondade, tá? E eu estou dizendo aqui baseado apenas no direito natural, tá? Por exemplo, David Odeberg, que é um filósofo aqui da Inglaterra, na Universidade de Reading, ele escreveu um artigo sobre esse assunto, não me lembro do título agora, deixa eu dar uma pausa aqui para olhar. Então tá aí, Death, Unity and the Brain, morte, unidade e o cérebro, tá? Para contestar exatamente essa definição de morte cerebral, tá? Então, morte, não existe morte cerebral, ou a substância inteira morre ou ela não morre. Se você ainda tem sinais vitais, ainda que não seja no cérebro, e sempre tem algum sinal no cérebro, mas mesmo que não tivesse, o seu corpo ainda permanece funcional, é porque tem um princípio que está informando esse corpo e mantendo esse corpo vivo, tá? É diferente, obviamente, a eutanásia de uma pessoa, por exemplo, que está com câncer terminal, já em estado avançado, se oferece um tratamento para ela que tem, sei lá, uma chance de 2% de funcionar e que vai trazer um sofrimento muito elevado, e a pessoa nega esse tratamento. Isso não é eutanásia, isso não é suicídio, isso é simplesmente uma pessoa aceitando que a vida dela vai chegar a um fim, que o tratamento não tem uma taxa de sucesso autossuficiente para justificar aquele extenso sofrimento, tá? Isso é diferente. Isso aqui não, é uma pessoa que está saudável, ela está, não vou dizer a melhor da saúde, porque ela ficou paralítica, né? Mas ela não está ali em um quadro intensivo, na cama, para morrer, com a morte já praticamente no cronômetro. Não, tá? Isso é uma pessoa que simplesmente está deprimida, infeliz, com trauma, e ao invés de ter auxílio psiquiátrico, tentar, né, recobrar aí a felicidade dessa jovem, não, eles preferiram aceitar esse pedido de uma pessoa deprimida e matá-la, e tirar os órgãos dela ainda, é uma coisa monstruosa, tá? Agora, como eu falei, o que me surpreende é as pessoas agora falarem disso, dessa menina em todo canto, sem perceberem que isso tem ocorrido tem anos. Inclusive a Espanha tornou a eutanásia uma prática de forma muito mais recente, tá? Mas o Canadá tem feito isso por anos já. A Holanda, tem vários países. Eu tenho até uma listinha de países aqui que aceita Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colômbia, Nova Zelândia, Espanha, Portugal, Suíça, em alguns estados na Austrália, parece que estado nos Estados Unidos, tá? Mais de 5% das mortes no Canadá e na Holanda são causadas por eutanásia, tá? Então, é uma forma de eugenia, eles matam os velhos, tá? Muitas vezes sem o consentimento do próprio velho e da família. Nesse caso, essa menina, a família não queria, lutou
por muito tempo para que essa jovem não fosse morta. A família foi ignorada e o Estado totalitário foi lá e matou e roubou os órgãos da menina, tá? Ou melhor, roubou os órgãos e matou, porque ela estava viva quando tiraram os órgãos dela, tá? Então, esse é o mundo que nós estamos vivendo. Eu digo categoricamente que nunca na história da humanidade nós vivemos, a humanidade passou por tanta insanidade e maldade, tá? Tiveram períodos da humanidade, finais de impérios, Império Romano, épocas pagãs, você pegar lá os sacrifícios humanos dos astecas, nada se compara com o que acontece hoje, nem que seja pelo volume, né? Tinha sacrifício humano nos astecas, hoje nós temos milhões de abortos, que são basicamente sacrifícios humanos, né? Muitos satanistas, inclusive, envolvidos com isso daí, tá? Mas isso ocorre o tempo inteiro. Mais de 300 mil criancinhas são mortas aqui na Inglaterra. Quase metade das gravidezes aqui na Inglaterra terminam em aborto. Pelo menos de 30% a 40% das crianças na Inglaterra são mortas, tá? E essas leis estão votando agora para passar a lei de eutanásia aqui na Inglaterra também, tá? Então essas leis eles sempre começam com uma conversinha de caridade, é só para vai usar em casos muito extremos, que o sujeito está com câncer terminal, um sofrimento que não tem como controlar, que já seria errado, tá? Mas esse é sempre onde passa boi, passa boiada, tá? Isso é só a porta de entrada para que eles liberem para qualquer um. Tá? Então, inclusive isso está sendo alguns dos argumentos dados aqui pelos MPs que discordam desse negócio da eutanásia, falando que todos os países que foi implementado, eles usaram essa mesma conversinha e pouco tempo depois estavam matando pessoas de 21 anos com depressão leve, matando idosos porque é idoso e não quer viver mais, tá? Então esse é o mundo que nós vivemos. Satanismo à torto e direito, as elites pedófilas e satânicas, vide o caso Epstein, que é só uma gota no oceano. Teve um caso enorme de pedofilia aqui na Inglaterra, envolvendo governo, polícia, escola, nos anos 70, se não me engano, ou 50. Foi colocado debaixo do carpete e essas pessoas ainda estão lá trabalhando normalmente, tá? Ninguém foi preso. Por décadas, as gangues paquistanesas ficaram estuprando crianças aqui no interior da Inglaterra por mais de 20, 30 anos. Isso quase não deu em nada, tá? Inclusive, o julgamento desse pessoal foi feito sob sigilo. O pessoal nem sabe quantos anos eles pegaram. Parece que o chefão da gangue pegou 3 anos só e já voltou para o mesmo lugar que as vítimas dele estão. Tá? Então, assim, esse é o mundo que nós vivemos. Nós vivemos em um mundo em que homem participa de competição feminina, homem engravida, jovens entram em banheiros femininos junto com criancinhas, tá? Você pode ser o que você quiser, a verdade é relativa, você não pode falar nem de biologia que você é processado, o pecado ele é celebrado nas ruas com paradas. Então, assim, nós vivemos em um mundo que faria Sodoma e Gomorra parecer uma fichinha, tá? Então, pode ter certeza que isso não ficará impune, não está impune, né? A punição que Deus está dando para o mundo é justamente deixar que as pessoas vivam conforme seus próprios prazeres. E a pior punição que Deus está dando é um clero péssimo, né? A Igreja Católica adoece, o mundo adoece, porque todas as graças entram pela Igreja Católica, tá? Isso vai irritar protestantes que me acompanham. Não interessa, eu nunca fiquei passando pano, eu não sou ecumênico. Nós católicos acreditamos que toda graça, até a graça lá para o não católico, de alguma forma ou de outra, essa graça foi comunicada a ele pela Igreja Católica, por um sacrifício de uma pessoa, pelas orações, pelas missas rezadas e assim por diante, tá? Então, se a igreja adoece pela iniquidade dos seus membros, o mundo adoece. Então, você teve a revolução dentro da igreja, o Vaticano II é um aspecto dessa revolução, é uma consequência dessa revolução, dessa infiltração, tá? Então, a partir daí, a missa começou a ficar bagunçada, as pessoas pararam de ir à missa, tem missas sacrílegas, as pessoas começaram a pecar, 90% lá dos católicos nos Estados Unidos não acreditam na real presença, ou 70%, sei lá, a maioria está tomando anticoncepcional, quase todo mundo em pecado mortal, o pessoal vai para a comunhão e comete sacrilégio e comunga em pecado mortal, assim, então
tá uma bagunça, é missa afro, é missa não sei daquelas contas, é violão no meio da missa, é bateção de palma. Então é óbvio que o mundo ia entrar em calamidade, tá? E Deus pune exatamente não interferindo, deixando a gente se ferrar com nossas próprias iniquidades e permitindo péssimos papas, né? Papa que abençoa gelo, papa que inclusive fala que doar órgão é coisa de gente caridosa, que, né, papa de Pachamama e toda essa palhaçada que nós temos visto aí nos últimos anos, tá? Não, eu não sou sede vacantista, eu ainda acredito que todos esses eram papas, eu não tenho autoridade para definir quem é papa e quem não é. Mas o fato é negar que existe uma crise na igreja, a maior crise que já tivemos na história da igreja é ser um cego e negar a maldade generalizada que existe no mundo hoje é basicamente também ser um cego, se não um estúpido, tá? Então, não me surpreenderia, e é por isso que eu coloquei isso no título, que o fim do mundo não esteja muito longe, porque nós estamos em um estado calamitoso, tá? E tem sinais aí muito estranhos acontecendo. Para quem entende aí, né, dos escritos da igreja, e óbvio que não, Cristo pediu que ninguém sabe a hora, né, que ele voltará, não cabe a nós ficar aqui especulando se vai ser daqui 10 anos, 20, 50, tá? Mas não é crime a gente observar padrões e falar sobre eles, tá? Mas ninguém tem capacidade de prever exatamente quando isso acontecerá. Por isso eu digo o fim do mundo, tá? Mas o ponto é que nós sabemos que o anticristo virá da linhagem judaica, nós sabemos que o terceiro templo está envolvido com isso, né? Os judeus nunca conseguirão construir um terceiro templo, mas está tendo uma movimentação enorme para que isso aconteça. Eles já estão com as vaquinhas vermelhas lá. Para quem não sabe, procure sobre isso daí. Eu não vou ficar explicando, eu não sou a melhor pessoa para explicar essas loucuras aí judaicas, tá? Mas você está vendo uma expansão de Israel naquela região de Gaza ali, né? Os próprios militares de Israel usam na sua farda a grande Israel, que é além do território que foi dado a eles lá, né, depois da Segunda Guerra. Então você está vendo essa expansão, Israel está atacando vários países ali naquela região, já jogou Gaza basicamente no chão, está atacando o Líbano, enfim, então, né... E ao redor do mundo você está vendo os sionistas em todos os lugares, foi colocado no México uma sionista, o Trump é sionista, tiraram o Maduro, colocaram um sionista, o cara da Argentina é sionista, aqui na Inglaterra toda a direita é sionista, a esquerda também. Então nós estamos vendo um movimento muito claro dos sionistas para a expansão de Israel e construção do terceiro templo, tá? Então, dada a calamidade geral que está ocorrendo no mundo, né? Aqui na Inglaterra está um caos, tá? O Brasil está caminhando para um caos, né, cada vez maior, não preciso falar, os senhores sabem mais do que eu. O mundo está aí, esse bando de guerra, sempre ameaça de guerra, terceira guerra. Eu imagino, e se preparem, tá? Eu acredito que... Eu queria que esse vídeo tivesse menos de 15 minutos para eu colocar no Instagram, mas já vi que não vai dar, já passou de 18. Se preparem, porque eu acho que o que aconteceu lá com a picadinha, né? Aqueles lockdowns, aquele negócio, não sai de casa, não se movimente, tem que escanear QR Code para comer, isso vai ser imposto de novo sob a desculpa de crise energética, tá? Então, já está ocorrendo na Austrália, já está sendo discutido aqui na Europa, acho que alguns países já estão implementando, porque não tem mais gás, gasolina por causa da guerra, então aqui a Inglaterra já está discutindo diminuir o limite de velocidade, tá? Para os carros consumirem menos gasolina, a agenda, né, de eletrificação será imposta ainda com mais força, porque ela estava falhando, ela é só um idiota, um imbecil, acha que essa agenda teria funcionado, né? Obviamente era uma coisa para impor controle, para que as pessoas não se movam
né, livremente. Quem já dirigiu carro elétrico sabe disso. Uma vez me jogaram um carro elétrico quando eu aluguei um carro, eu queria um carro normal, não tinha, eles me deram um upgrade, me colocaram num Peugeot lá elétrico, um negócio horrível, porque eu tinha que ir para campo, o negócio não aguentava nem 200 milhas, sei lá, ou 200 quilômetros, 250 quilômetros, e já acabava a porcaria da eletricidade lá, da bateria. Para carregar no super rápido de um posto levava 50 minutos, tá? Então, assim, uma coisa de louco. No Brasil, isso aí não teria a menor chance, porque como é que você coloca uma malha aí de carregadores pelas rodovias do Brasil, um país continental, né? Mas aqui na Europa estão tentando impor essa agenda maluca, tá? Então, eu imagino que eles vão começar a impor lockdowns aí climáticos, né, e de energia. Nós temos que preservar a energia, então vamos fazer lockdown porque as pessoas não gastem tal, porque não tem mais gasolina, não tem mais eletricidade, blá, blá, sei lá, cara. Então se preparem para essa possibilidade. Talvez no Brasil seja mais difícil de implementar, mas para nós aqui na Europa eu imagino que isso acontecerá, tá? E como o Brasil copia todo o lixo que o resto do mundo faz, pode ser que eles também façam isso aí. Então nós estamos vivendo em um mundo em estágio pré-apocalíptico, ao meu ver. Ainda não chegou, não estou dizendo que estamos vivendo o apocalipse, né? Porque o apocalipse lá em João, né? Quem vai dizer que os vivos invejarão os mortos? Eu acho que a gente não chegou nesse ponto, mas é muito difícil se manter são nesse mundo atual. Você olha para todo lado e tem pecado e insanidade para todo canto. Fora a perseguição, a censura, você não pode falar a coisa mais básica, senso comum, a biologia mais básica, que você é condenado por preconceito. Né? Você não pode falar a verdade, que você é condenado. Então, tá um grau de insanidade, tá? Que uma pessoa que, basicamente, sem conhecimento profundo nenhum, mas que vive conforme o senso comum, ela é considerada má e maluca no mundo atual. Tá? Então, aguardemos e não sejamos como aqueles protestantes de algumas seitas aí que ficam esperando, né, o Rapture e gritando no meio da Praça 7 lá: o fim do mundo está chegando, a Bíblia! E não sei o que, não. Nós vamos continuar propagando a palavra de Deus, vivendo vidas morais, sendo luz nesse mundo de trevas, rezando muito, se frequentando os sacramentos, fazendo penitência, protegendo para quem tem filho, né, protegendo as crianças desse mundo maléfico, tentando viver uma boa vida de católico, ajudando as pessoas a chegar ao catolicismo da melhor maneira que podemos. E é isso, cara, e deixar na mão de Deus, e não ficar se preocupando muito, não ficar lendo muita coisa, senão você acaba, né, o demônio é esperto, ele fica te tentando, acaba tentando sua fé, e não há, né, você pode achar que você é o cara tem a maior fortaleza do mundo, mas todo mundo tem um limite psicológico. Ficar lendo sobre o que está acontecendo o tempo inteiro, sobre a crise na igreja, ou a crise no mundo, você acaba surtando, tá? Eu achava que era imune a esse tipo de coisa, já falei inclusive em vídeo meu, que foi um dos poucos dons que Deus me deu, foi ter uma fé um pouco mais estável, porque eu tenho tanto pecado né, contínuo aí na minha vida, que ele me deu isso, mas chegou um ponto, alguns meses atrás, que eu fiquei lendo só sobre o que está acontecendo no mundo, e começou a me dar um mal-estar, tá? Uma desesperança, ok? Então tenham cuidado, o demônio é esperto, ele tudo menos Deus, então ele vai ficar te distraindo com Epstein, vai te distrair com essas coisas malucas aí, esses pecados do próximo. Então, ao invés de ficar fissurado nisso, reze pelas pessoas, né? Sempre que você vê uma coisa dessa na rua, uma pessoa imodesta, o que é que seja, não olhe, faça uma oração pela conversão daquela pessoa e foque aí em você se tornar um católico, um cristão melhor, tá? E o que você pode fazer para melhorar o mundo. E isso geralmente serão coisas muito pequenas, tá? Então pare de preocupar com esses grandes acontecimentos globais e preocupe em tratar bem o seu vizinho, em tratar os seus pais com respeito, tá? Enfim,
enfim, né, ser um bom chefe se você for chefe de alguém, né, frequentar a missa, os sacramentos, confissão recorrente, é isso que você pode fazer, tá? Agir na sua esfera de atuação ao invés de ficar surtando com os problemas do mundo. Então é isso, galera. Espero que esse vídeo seja de utilidade. A verdade é, tá? Não é só essa Noelle que foi morta, tem pessoas sendo mortas por vários estados, vários países ao redor do mundo, em grandes números, tá? Milhares e milhares de pessoas. E é isso, cara. E podem ter certeza que tentarão implementar essas agendas no Brasil também, tá? O Brasil é um país mais difícil de conseguir essas coisas, né? De passar, mas pode ter certeza que isso eles tentarão implementar isso aí de uma forma ou de outra, tá bom? Então é isso, galera. Tenham uma excelente noite e os vejo no próximo vídeo.